Boa noite, professor. Essa é a gravação da nossa apresentação sobre o artigo do UpToDate sobre ressecção cirúrgica de câncer primário de colo. Os alunos que estão apresentando são o Antônio, o Arthur e o Lucas, e eu vou dar início à apresentação. A respeito da introdução, a maioria dos cânceres primários de colo são os adenoscarcinomas. O objetivo da cirurgia é a remoção completa do tumor, os principais pedículos vasculares, a bacia de drenagem linfática do segmento colônico afetado e a sua ressecção cirúrgica é a única modalidade de tratamento curativo. A ressecção em bloco de estruturas contíguas, ela serve como fixação ou infiltração do tumor em órgão ou estrutura potencialmente ressecável. Além disso, os pacientes complicados, que são aqueles que têm uma obstrução ou uma perfuração, existe uma abordagem em etapas para a ressecção. Doenças metastáticas limitadas e potencialmente ressecáveis podem ter indicação de ressecção cirúrgica junto. Em relação à avaliação pré-operatória, a parte diagnóstica é feita com biópsia do pólipo, a presença de biópsia durante uma colonoscopia de triagem, sangramentos gastrointestinais ocultos, ou presença de dor abdominal, uma história detalhada e exame físico, é suspeitada quando há uma síndrome de câncer hereditário, realizado o teste genético e, posteriormente, o planejamento cirúrgico pode ser alterado quando há essa situação. O nível sérico de antígeno carcino embrionário, né, o CEA, ele no pré-operatório em todos os pacientes, porque ele é um preditor independente de sobrevida global de câncer, principalmente nos câncer primário de cólon estágio 1 a 3. Então, são feitos em todos esses pacientes e deve ser feita uma colonoscopia completa antes da cirurgia. Quando há um câncer de colo síncrono, que são 4% dos pacientes, e pólipos adenomatosos síncronos, 30% a 50% dos pacientes, por isso que tem essa indicação. Quando há um paciente complicado, aqueles que têm obstrução ou perfuração intestinal, a colonoscopia deve ser feita no pós-operatório. Além desses, o exame de tomografia computadorizada de abdômen, tórax e pelve, nos Estados Unidos é padrão para estágio 2, 3 e 4, antes ou após a ressecção, nesses mesmos casos de pacientes complicados, e preferencialmente os estudos radiográficos de estadiamentos ocorrem no pré-operatório, pois qualquer resultado pode alterar o planejamento da cirurgia. Quando o paciente submetido a uma cirurgia de emergência, ele vai fazer uma tomografia, no mínimo, de abdômen e pelve, para investigar essa complicação. E após resolvida essa emergência, vai seguir com uma outra tomografia para dar o estadiamento da avaliação pré-operatória. Aos candidatos à ressecção, a gente tem algumas indicações, né? Que seriam para o paciente que ele vai ter um tratamento curativo para o câncer que esteja localizado, pacientes selecionados com doença metastática limitada e potencialmente ressecável, por exemplo, metástase no fígado ou no pulmão. E daí a gente tem também as contraindicações, que seriam um paciente que tem doença metastática e ressecável na ausência de sintomas ou complicações atribuíveis ao tumor primário. Ou seja, né, o paciente ele não tem nenhum sintoma devido àquele tumor e tem doença metastática e ressecável, não tem indicação de que seja feita cirurgia. Aumento da idade por conta do risco que aumenta de comorbidade. E alguns pacientes também podem não ser candidatos por conta de suas comorbidades que impeçam o ato cirúrgico. Pode passar. Aí dos objetivos o Arthur já comentou, né, que seria esses pontos da remoção do tumor, dos pedículos vasculares e da drenagem linfática do segmento colônico. A abordagem para alcançar os objetivos, a gente tem a opção tanto aberta quanto a laparoscópica e a situação clínica específica de cada paciente que vai determinar a abordagem. Por exemplo, uma colectomia letiva versus uma de emergência.
Os princípios da ressecção que se aplicam à aberta vão se aplicar da mesma forma à laparoscópica. Pode passar. Então, falando um pouquinho da comparação entre a colectomia aberta e a laparoscópica. A laparoscópica, como na maioria dos casos de outros atos cirúrgicos, ela permite uma recuperação mais rápida, sem efeitos prejudiciais na recorrência ou sobrevivência, quando a gente está comparando com a aberta, né? Então, pensando ali no caso de um câncer de cólon que não é complicado, se a gente está com um cirurgião que seja habilidoso nas técnicas laparoscópicas, essa deve ser a de escolha. Para cânceres de cólon complicado, a aberta geralmente vai se fazer necessária por conta de você ter uma janela maior para controlar essas complicações. E daí a gente tem que no maior estudo o tempo da sala de cirurgia foi significativamente maior para a colectomia laparoscópica. Ainda assim, o grupo laparoscópico teve uma estadia hospitalar modesta, mas significativamente mais curta e menos uso de analgésicos parenterais quando a gente compara com a aberta. Pode passar. Outro estudo também que envolveu 425 pacientes com câncer de cólon, naqueles que foram submetidos à ressecção laparoscópica, eles tiveram scores melhores de qualidade de vida, né? Então, sobre apetite, insônia, dor, fadiga e a vida diária e saúde, quando a gente compara com os pacientes na cirurgia aberta. 2 meta-análises de estudo randomizados concluíram que a colectomia laparoscópica fornece resultados oncológicos, incluindo o número de linfonodos coletados, recorrência da doença e sobrevivência geral comparáveis à aberta. Então, quando a gente pensa já em sobrevivência e recorrência de doença, elas não têm diferença de uma para outra. Os pacientes submetidos à colectomia laparoscópica para câncer de cólon com linfonodos positivos podem ter mais chance de iniciar a quimioterapia adjuvante. Pode passar. Aí, sobre as margens de ressecção, a margem proximal e distal deve estar no mínimo 5 a 7 centímetros do tumor. No caso de positividade da margem radial, que seria a margem radial, seria quando você faz a excisão, né, com esses 5 a 7 centímetros do tumor, e as extremidades é o que a gente chama de margem radial. Então, a positividade é rara com ressecções de câncer de colo. No caso dela ser positiva, ela vai dar uma pior sobrevida global e específica da doença para o paciente. E pacientes com suspeita de margem radial positiva, eles devem ser submetidos à cirurgia estendida, incluída a ressecção em bloco de órgãos adjacentes para obter essa margem negativa, né, que não haja presença de neoplasia. Pode passar. Aí, quanto à linfadenectomia regional, então, a remoção do cólon com mesentério e linfonodos regionais, ela fornece a informação prognóstica e orienta o manejo pós-operatório, então é muito importante durante a cirurgia que seja feita. A linfadenectomia, ela deve incluir os linfonodos mesentéricos regionais e os pericolônicos. A metástase para os linfonodos centrais ocorre em 1 a 8% dos pacientes com câncer de cólon e ela é mais comum naqueles pacientes que têm um tumor mais avançado, ali estando estadiamento de T3 ou T4. A realização rotineira de linfadenectomia estendida sem qualquer justificativa clínica não é o padrão de atendimento e existe uma correlação direta entre o número de linfonodos avaliado por paciente após ressecção cirúrgica e a sobrevida, né? Então a gente não deixar passar uma possível extensão tumoral que não foi percebida durante o ato cirúrgico. Pode passar. Aí, quanto ao papel do mapeamento do linfonodo sentinela, o conceito de linfonodo sentinela ele é baseado na observação que as células tumorais elas metastatizam para um ou alguns linfonodos antes de envolver outros. Então, existe uma ordem pela drenagem linfática para onde o acometimento vai acontecendo, né? Para isso, a injeção de corante azul radiomarcado ele vai nos permitir a identificação deles, que estejam acometidos. A biópsia do linfonodo sentinela é uma alternativa menos invasiva, né, para a dissecção completa de linfonodos regionais em pacientes com câncer de mama e melanoma. Entretanto, essa utilidade para outros tipos de tumor ainda não foi comprovada. O mapeamento do linfonodo sentinela não é considerado uma abordagem padrão para o estadiamento nodal e não substitui a linfadenectomia padrão. Pode passar. Bom, então, falando um pouquinho da ressecção do cólon em si, né? O paciente pode apresentar algumas dessas características que eu vou demonstrar a seguir. Então, falando um pouquinho do pólipo maligno, né? O câncer coloretal, ele geralmente vai começar com pólipos, no caso adenomas, que podem se tornar malignos.
E essa capacidade de se tornar maligno vai depender de fatores como tamanho, histologia e grau de displasia. A transformação do tecido normal em câncer invasivo pode levar anos, né? Então, conforme está dizendo aí, cerca de 5% dos adenomas coloretais removidos endoscopicamente, e 20% dos adenomas que não podem ser removidos dessa forma contém câncer invasivo. O tratamento endoscópico é adequado para pólipos malignos com características de baixo risco. No caso de características de alto risco, como invasão linfovascular ou histologia pouco diferenciada, vai indicar a necessidade de ressecção radical. E também lesões com câncer ou pólipos que não podem ser adequadamente avaliados são indicativos de cirurgia também. E tumores que invadem a muscular própria são considerados cânceres de cólon e são tratados de acordo. Pode passar. E falando um pouquinho do câncer localizado também, a ressecção segmentar sozinha, normalmente ela é suficiente para a remoção do tumor primário. No entanto, uma ressecção mais ampla pode ser necessária para realizar uma linfadenectomia regional, que vai requerer uma divisão dos principais vasos sanguíneos em sua origem para permitir a remoção dos linfonodos centrais e intermediários drenantes. A extensão da ressecção depende da localização do tumor. Então, se, por exemplo, nós temos um tumor localizado no seco ou no cólon direito, uma hemicolectomia geralmente realizada para câncer de seco e cólon ascendente e para alguns cânceres da flexura hepática. Já no cólon sigmoide, a colectomia sigmoide é apropriada. A artéria mesentérica inferior é dividida em sua origem e a dissecção prossegue logo abaixo dos vasos retais superiores em direção à pelve, até que margens adequadas sejam obtidas. Pode. Aí do cólon transverso, a colectomia transversa é raramente realizada e a hemicolectomia direita ou esquerda é mais comum para obter uma linfadenectomia adequada. A colectomia direita estendida é usada para câncer na flexura hepática e cólon transverso proximal. Já a colectomia transversa pode ser realizada para cânceres de colo transverso médio, desde que a linfadenectomia adequada seja realizada e não haja tensão na anostomose. No cólon esquerdo, uma hemicolectomia esquerda vai ser apropriada no transverso distal ou descendente, e para pacientes selecionados com câncer de cólon sigmoide proximal. Nesses pacientes selecionados, pode ser realizada uma colectomia segmentar, desde que sejam alcançadas as margens de ressecção e a linfadenectomia adequada. Pode passar. E da flexura esplênica, falando ainda de câncer localizado, eles podem se espalhar para os linfonodos ao longo do pedículo cólico esquerdo e artéria mesentérica superior. A extensão ideal dessa ressecção cirúrgica é um pouco controversa conforme o artigo. E opções como a hemicolectomia esquerda, colectomia esquerda estendida ou a hemicolectomia direita estendida podem ser usados para tratar esses cânceres. Aí, no caso do câncer localmente avançado, aproximadamente 10% dos pacientes de cólon têm invasão de órgãos sozinhos, e nesses casos seria a ressecção em bloco das estruturas afetadas, o tratamento indicado. O plano da aderência entre o tumor e os órgãos adjacentes não vai ser interrompido, porque a maioria dessas aderências são malignas, e a transecção do tumor pode piorar o prognóstico. Pode passar. E aí, falando um pouquinho da doença complicada, a decisão de realizar a cirurgia em pacientes com complicações, que vão estar relacionadas ao câncer de cólon, precisa ser individualizada, levando em consideração os sintomas apresentados e a condição médica do paciente. Então, pacientes com perfuração e peritonite geralmente requerem cirurgia urgente, enquanto pacientes já estáveis, com um abscesso localizado, uma obstrução intestinal ou um sangramento leve a moderado, eles podem se beneficiar de avaliação de estadiamento antes da escolha do tratamento. Aí a localização da fonte do sangramento, ela pode ser feita através da angiotomografia computadorizada, ou angiografia convencional ou colonoscopia.
A tentativa inicial de parar o sangramento é feita com métodos não cirúrgicos, né? Mas se eles falharem, a intervenção cirúrgica é necessária, incluindo uma ressecção oncológica. Pode passar. Pode passar. Aí, deu. E aí os pacientes com perfuração colônica, eles têm a pior sobrevida. O tratamento vai depender da condição geral do paciente e se a peritonite é localizada ou generalizada. Nos pacientes estáveis e sem peritonite generalizada, a ressecção do tumor com anastomose primária pode ser realizada em candidatos cirúrgicos que vão estar apropriados. A anastomose primária não é realizada em caso de peritonite difusa ou perfuração livre, ou se o paciente estiver clinicamente instável. Aí, no caso de uma obstrução, uma perfuração do cólon, os pacientes vai diferenciar o manejo, podendo ser feito uma descompressão endoscópica com stent seguido de cirurgia. Pode ser feita uma ressecção com anastomose primária ou derivação proximal, até a ressecção sem anastomose com colostomia ou desvio proximal. Para os pacientes não candidatos à cirurgia, a colocação temporária de um stent de metal expansível é uma das opções. Pode passar. E aí, falando da doença metastática em si, o manejo inicial de pacientes que apresentam a doença em estágio 4 vai ser individualizado. No geral, a escolha e a sequência do tratamento vai ser guiada pela presença ou ausência de sintomas ou complicações relacionadas ao tumor, e se as lesões metastáticas são ou não potencialmente ressecáveis. Sobre as ressecáveis, né, por exemplo, uma metástase hepática ou pulmonar, isolada, no caso, os pacientes podem ter uma abordagem cirúrgica agressiva e, se estiver clinicamente apto, geralmente vão se beneficiar da ressecção curativa das metástases. Numa metástase ovariana, por exemplo, as metástases são mais raras, mas tem um fator prognóstico mau. A ressecção completa dessas metástases pode melhorar a sobrevida se um ovário estiver envolvido. A oophorectomia bilateral deve ser realizada para evitar o desenvolvimento das metástases metacrônicas. E também, além das ressecáveis, nós temos a carcinomatose peritoneal isolada. Até 35% dos pacientes com câncer de cólon metastático vão ter a metástase limitada ao peritônio, e o tratamento vai ser personalizado e pode incluir quimioterapia, cirurgia citorredutora ou sem quimioterapia intraperitoneal. E aí, sobre a doença metastática irressecável, o tratamento vai ser guiado pelos sintomas e complicações, e a remoção do tumor primário em pacientes assintomáticos vai ser controversa. A cirurgia limitada pode ser uma opção para os pacientes com uma doença metastática avançada sintomática, ou opções não cirúrgicas, como o implante de stent, pode ser preferido para pacientes não candidatos à cirurgia em si. Pode passar. Em relação à cirurgia paliativa, os métodos para paliação do paciente com câncer sintomático de cólon ou reto com doença metastática incurável, elas incluem a ressecção de câncer e anastomose primária, colonostomia terminal desviante com uma fístula mucosa e o procedimento de desvio. O procedimento paliativo ideal é a ressecção com anastomose. Mas uma doença envolvendo outras estruturas adjacentes ou comorbidades graves, uma colonostomia terminal desviante com fístula mucosa pode ser indicada. Desculpa. A fístula irá descomprimir a obstrução distal. A colonostomia final ela é preferível em relação à colonostomia em alça, porque ela é de fácil manuseio e menor complicação. Cânceres obstrutivos irressecáveis, dá para se fazer o desvio entre o intestino delgado e o colo distal obstrução. Entretanto, se a válvula iliocecal for competente, pode haver uma distensão desse segmento desviado e uma eventual obstrução em alça fechada devido a um acúmulo no cólon desviado. Quando eles são identificados no pré-operatório através de exames de imagem,
deve-se considerar uma ostomia no lugar do bypass. Secundário ao risco potencial. Se não há evidências claras da competência dessa válvula, o século pode ser preso à parede do abdômen, demarcando com clipes cirúrgicos para marcar a área onde futuramente pode passar um dreno percutâneo, se for necessário. Independente do método, a abordagem laparoscópica é preferível. Em relação à recorrência loco-regional, ela acontece de 3 a 12% dos pacientes que são submetidos à ressecção com intenção da cura. As margens de ressecção histologicamente negativas e ausência de doença distante, sincrônica e ressecável. E ela pode ser de 4 tipos, né? Anastomótica, mesentérica nodal, retroperitoneal e peritoneal. Os fatores associados a essas recorrências são a perfuração intestinal, fistulização, lesões de tamanho T3 e T4, cirurgia de emergência, tumores poucos diferenciados, cânceres localizados na flexura hepática ou colo sigmoide. Apesar de não haver estudo prospectivo orientando a terapia, o manejo é multidisciplinar e ele pode incluir a quimioterapia, a quimiorradioterapia ou radioterapia intraoperatória, além, claro, da cirurgia. Quando suspeita de recorrência, é necessário refazer o estadiamento, com uma tomografia de tórax, de abdômen, pelve e uma nova colonoscopia. Tomografia por emissão de pósitrons, que é a PET-CT, se a tomografia computadorizada vier negativa. Deve-se investigar os candidatos à ressecção de resgate. 30% dos pacientes se qualificam e obtêm benefícios a longo prazo, e a capacidade de alcançar a ressecção R0, que seriam as margens microscópicas negativas, que é o fator prognóstico mais importante. A ressecção de salvamento, ela pode envolver a ressecção multivisceral para obter essa ressecção R0. A recorrência local mais uma doença metastática, é indicado o tratamento cirúrgico e depende da ressecabilidade de ambos os locais e sintomas. E essa foi a nossa apresentação. Obrigado.